A partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Olá, ouvinte da Unesp FM. Hoje é sábado, 19 de maio de 2012. Começa agora o Observatório do Esporte. Eu sou o Sérgio Magson. E eu, Luiz Moraes. No Observatório de hoje, informação e análise sobre os acontecimentos esportivos da semana. Confira uma reportagem sobre jornalistas que revelam ou não suas preferências clubísticas. Juca Kfouri, J. Júnior e Paulo Calçade conversaram com a produção do programa. Um boletim sobre a convocação da Seleção Brasileira de Basquete para as Olimpíadas de Londres, com a participação de Larry Taylor. E ainda tudo sobre a Fórmula 1, com a participação de Andressa Piri Borzillo. Esses assuntos você acompanha agora no Observatório do Esporte. Aqui no Observatório, a informação vai além das 4 linhas. E quem está aqui nos estúdios com a gente é o comentarista Zeca Marques. Olá, Zeca, qual a sua vaia e o seu aplauso aqui de hoje? Bom, primeiro tem que fazer uma referência a esta mesa diversificada no programa, porque nós estamos com 3 desfalques. Tucamérico está comprando ingressos para ver o jogo do Fluminense e Boca no Rio de Janeiro. Andressa Piri Borzillo foi para São Paulo para comprar ingressos do Corinthians contra o Vasco da Gama. E Sérgio Bruno Trivelato está vendo onde é que o Santos vai jogar com o Vélez, porque Sérgio Bruno não perde o Neymar em campo e ele não sabe se torce para o Vélez ou para o Santos, né? Mas enfim, estamos aqui com a mesa diversificada. Luiz, você que sempre comenta automobilismo, seja bem-vindo à locução. Sérgio Mágico já é da casa. Fabiane Carrijo, nossa produtora, hoje de novo aos microfones. E Rodrigo, o cavaleiro da notícia, Rodrigo Pessoa, é o nosso time de hoje. Bom, o meu primeiro comentário é sobre justamente o jogo da última quarta-feira pela Libertadores no Rio de Janeiro, Vasco da Gama e Corinthians, porque a gente reclama muito dos estádios e gramados que os clubes brasileiros encontram quando vão fazer os jogos na América Latina. E apesar de ter chovido muito no Rio de Janeiro na última quarta, aquele gramado do estádio São Januário era impraticável, né? O uniforme do Corinthians, por exemplo, no primeiro tempo ficou acinzentado, né, de tanta sujeira do gramado que ficava nos calções e nas camisas dos jogadores. Então seria interessante que um jogo dessa grandeza tivesse um gramado em melhores condições, né? Obviamente que o Vasco jamais deixaria de jogar em São Januário, poderia talvez jogar no Engenhão, que não tem um gramado muito melhor, mas enfim, é pena que um espetáculo daqueles tivesse sido prejudicado, e foi prejudicado, especialmente no meio tempo, em função do gramado que não estava em melhores condições. Rodrigo, você vai falar sobre a questão do Tiratema? Sim, eu tenho esse comentário a fazer. Então eu vou deixar para você e depois eu comento em cima do seu comentário uma questão polêmica que foi o Tiratema que a Globo colocou no ar no gol anulado do Alexandro. A Fox Sports parece que mostrou uma imagem diferente. As redes sociais fizeram disso um motivo de discussão. Não dá para acreditar nas imagens que a gente vê nas redes sociais, mas enfim, daqui a pouco você comenta. Ainda sobre Libertadores, hoje meu papo é só sobre futebol praticamente. Ainda sobre Libertadores, na última quinta-feira houve 2 jogos em Buenos Aires, né? O Boca Juniors enfrentou o Fluminense no estádio La Bombonera, no bairro da Boca, e o Santos jogou contra o Vélez no estádio José Amalfitani, que é o estádio do Vélez. Isso levanta uma discussão antiga, especialmente na cidade de São Paulo, sobre o fato de que a Polícia Militar não gosta de jogos simultâneos na capital. Jogos que aconteçam com 2 equipes grandes. Então, se o Corinthians joga no Pacaembu, o São Paulo não pode jogar no Morumbi. E isso acabou se tornando um tabu em São Paulo. Não pode haver 2 eventos simultâneos esportivos. Se há Fórmula 1, é complicado ter um jogo no mesmo dia, no horário próximo. E aqui esse exemplo de Buenos Aires mostra exatamente o contrário, porque 2 times importantíssimos no futebol argentino, o Boca dispensa apresentações, o Vélez talvez seja o melhor time argentino nas competições continentais nos últimos 2 anos. O Vélez, na verdade, era para ter ficado na final no ano passado contra o Santos,
perdeu a semifinal para o Peñarol de uma maneira até um pouco injusta. Mas enfim, os dois jogaram em Buenos Aires no mesmo dia, né, no mesmo horário. E a única coisa que a gente pode ponderar é que os estádios ficam distantes um do outro 18 quilômetros. Né? É uma distância considerável, 18 quilômetros. Eu fiz aqui alguns cálculos. É a distância, para que o nosso ouvinte de Bauru tenha uma noção, é a distância entre a rodoviária de Bauru e a cidade de Agudos, dá 18 quilômetros. Para o morador de São Paulo ter uma noção, é mais ou menos a distância entre a rodoviária de São Paulo e o estádio do Morumbi. Então, obviamente, estádios que ficam em pontos bem distantes da cidade. O que não significa que não haja confronto entre as torcidas se elas quiserem, obviamente, se encontrar no meio urbano. Agora, se em Buenos Aires, que tem talvez torcidas organizadas muito mais presentes nos estádios e muito mais beligerantes até do que as brasileiras, fica aí um exemplo que eu acho um exemplo interessante. Buenos Aires conseguiu sediar dois jogos da Libertadores no mesmo dia, no mesmo horário, e a princípio não tenho notícias de maiores confrontos e conflitos, mas enfim, fica aí uma lição. Buenos Aires também tem um detalhe, Buenos Aires estava vivendo uma greve dos metroviários no dia de ontem, na quinta-feira, melhor dizendo, né? Eu acompanhei o jogo do Santos pela Fox Sports, acompanhei o jogo do Santos pela Fox Sports, e até no começo do jogo o comentarista fez essa observação, muitos espaços nas arquibancadas, a torcida não compareceu em peso devido à greve dos metroviários. Não sei se até que ponto isso influenciaria numa... A cidade de Buenos Aires é uma cidade que tem uma rede ferroviária extremamente grande, né, muito capilarizada na cidade, e de fato é um dos meios mais fáceis das pessoas se locomoverem pela cidade. O estádio do Boca Juniors, ele fica não muito distante da parte central ali de Buenos Aires, né, da capital federal. O estádio do Vélez já fica um pouco mais afastado para a região de dentro da cidade, né? Mas o jogo do Boca, por exemplo, teve um estádio com bastante plateia. Né? Bom, uma outra questão é sobre a notícia de que a Câmara Federal regulamentou a profissão de árbitro de futebol. Essa era uma demanda antiga dos árbitros. Os árbitros sempre brigaram pelo registro profissional, de poderem ser considerados profissionais de uma atividade única, que é a arbitragem. Mas, ao mesmo tempo, isso sempre levantou uma questão muito polêmica também, né? A gente sabe que o nível de profissionalização de hoje do futebol exige que o árbitro também seja um profissional. Assim como o futebol tem fisioterapeutas, massagistas, preparadores físicos, técnicos, dirigentes, o árbitro talvez seja, ao lado dos dirigentes, a única parte desse universo do futebol que não era profissional, né? Ocupavam sempre duas atividades. Então essa é uma demanda antiga que, de certa forma, resolve uma série de questões. O árbitro vai ter mais tempo para se dedicar à preparação física, preparação psicológica, reciclagem, treinamento, discussão de regras, etc. Ao mesmo tempo, a questão polêmica é que, tendo uma única atividade, a de árbitro, esse profissional fica mais suscetível às influências de federações e clubes que queiram fazer vetos, por exemplo, do árbitro X em determinado campeonato. Ou seja, o árbitro, sabendo que ele tem agora como única fonte de renda a arbitragem, ele vai pensar duas vezes numa decisão que pode estragar o caminho dele em função da pressão que ele pode sofrer do clube A ou do clube B. E a gente sabe que a arbitragem no Brasil, e não só no Brasil, é sempre uma atividade extremamente permeável às pressões de dirigentes e de clubes, né? E até por causa da exposição midiática. Então é interessante ver como é que isso vai, como é que os árbitros vão se comportar para aqueles que de fato se profissionalizarem. Talvez a gente tenha que esperar aí um ou 2 anos para saber como é que isso vai acabar fazendo com que os árbitros tenham um desempenho melhor ou não, né? Eu acredito que isso talvez possa fazer com que os árbitros tenham melhor retaguarda das federações, mas não acredito que eles vão ganhar muita eficiência no campo de jogo, porque o árbitro é falível e hoje os meios eletrônicos estão aí para mostrar todos os erros que um árbitro pode cometer durante uma partida. Bom, e por último, uma notícia que me deixou também um pouco assustado, foi publicada no dia 16 de maio no portal UOL, que dá conta que os clubes brasileiros estão
contraíram uma dívida recorde em 2011 com a Rede Globo. Ou seja, a Rede Globo, além de ser a emissora que transmite, que tem os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro, a Rede Globo é credora dos clubes, né? O que faz com que essa relação fique extremamente promíscua, né? E aqui a dívida total de 20 clubes em milhares de reais é a seguinte: o Botafogo é o primeiro clube mais endividado. Ele tem 563.915.000 563.915 reais de dívida com a Rede Globo. O Fluminense 404 mil, o Vasco 386, o Atlético Mineiro 367 e o Flamengo 355. Esse é o top 5, né? E aí é interessante ver que alguns clubes que nem estão mais na primeira divisão também têm dívidas. O Barueri, que é uma dívida pequena. Aliás, desculpa, eu estou falando aqui números incorretos. São 563 milhões, não é isso, Luiz? Me ajude aqui nesse gráfico. Porque se é em valores... Parece que é em milhões então, mesmo. O Botafogo, eu não consigo entender essa cifra. 563 milhões de dívida? Será que é isso? Não, deve ser em mil mesmo, porque em milhões ia ser uma dívida histórica, né? Mas aí, o Barueri, por exemplo, que era Prudente e voltou a ser Barueri, tem uma dívida pelo quadro de 2.331. Mas enfim, fica aí uma notícia que dá conta de que a Rede Globo é credora dos principais clubes brasileiros da primeira divisão. E acho que essa relação fica muito complicada, porque ela é a transmissora oficial do Campeonato Brasileiro. E como que os clubes chegaram a essa dívida? Será que a rede de televisão teria antecipado algum valor para os clubes? Alguma coisa assim? A Rede Globo sempre antecipa, e em alguns casos antecipou já 2 ou 3 temporadas, né? Uhum. Tem clubes que estão devendo já pelos próximos 2 campeonatos. E quando um clube grande desse, por exemplo, é rebaixado, aí é mais complicado ainda, porque a verba dele na temporada seguinte certamente baixa, né, fica reduzida. Eu acho que aqui tem a ver com má gestão dos clubes, com números que a gente nunca consegue saber se dá para confiar neles ou não, porque há alguns salários astronômicos de jogadores e treinadores, né? Agora, muitas vezes o clube também tem uma folha salarial completamente maquiada, porque ele registra o jogador por um valor e paga por fora um outro valor, justamente para fugir do fisco, fugir dos encargos sociais. Então, tem um amigo meu, o jornalista Sérgio Ruiz, que trabalhava na revista Placar nos anos 90 e fez uma matéria mostrando que o Santos, à época, tinha 2 folhas, uma oficial, que era o pagamento dos jogadores registrados, e um outro valor por fora, que complementava o salário, e esses recursos não eram declarados, né? Então essa evasão fiscal, eu acredito que ela permaneça, né? E nem assim os clubes conseguem manter o seu balanço em ordem, né? Obviamente isso não acontece só no Brasil, acontece nos principais clubes da Europa também, que vivem endividados, mas aqui o que me chama a atenção é que o grande credor é a Globo. E lá na Europa, por exemplo, os grandes credores são os bancos ou as instituições financeiras. E quem está aqui com a gente também é Rodrigo Pessoa. E aí, Rodrigo, o que você preparou para hoje? Olá, amigo ouvinte do Observatório, olá, amigos da mesa. Eu começo aqui meus comentários com um aplauso. Meus comentários vão ser também bastante futebolísticos dessa vez, junto com o comentário do Zeca. Eu tenho um aplauso para a final da Champions League, que acontece hoje, entre Bayern de Munique e Chelsea. O Bayern de Munique joga em casa, apesar do sorteio da sede ter acontecido há 2 anos atrás, mas toda a organização do evento prepara para que pareça neutro. Mas mesmo com a carga dividida de ingressos, vai ser complicado o Bayern de Munique não se sentir em casa nesse confronto aí contra o Chelsea. O jogo acontece às 15h45. O Bayern já tem 4 títulos da Champions League nos anos de 74, 75, 76, o tricampeonato, e 2001. E o Chelsea, né, com essa ascensão muito grande aí nos anos 2000, após a chegada do Roman Abramovich, tem um vice-campeonato, que perdeu para o Manchester nos pênaltis. É um duelo muito interessante, já que os 2 clubes eliminaram os outros 2 que fariam a final tão esperada pela maioria de todos que acompanham o futebol. Duvido que alguém aqui da mesa apostasse em outra final.
Luiz Moraes apostava na final Chelsea-Bayern? Eu apostava no Bayern e Barcelona. Não Bayern e Chelsea, mas Bayern e Barcelona acho que seria uma final assim, provável, porque é aquela coisa, né? Jogar em casa dá uma motivação muito grande pro time ali buscar essa final. Mas acredito que foram poucos que pensaram dessa maneira. Depois que eu vi o Barcelona sendo eliminado na semifinal pelo Chelsea, eu imaginei que o Real Madrid no dia seguinte não conseguiria passar pelo Bayern, né? Então, já que um espanhol tinha caído, eu pensei, essa final vai ser completamente insólita, colocando os dois times mais midiáticos do planeta fora da final do principal campeonato europeu. E eu digo mais, o Real sem Cristiano Ronaldo é um time pior que o Bayern. Eu acho que o Cristiano Ronaldo é o que fazia o time ser superior, mas eu acho que o restante, o Bayern com o Robben, Ribéry, Mário Gomes mesmo, sendo aquele centroavante que as pessoas não gostam muito, mas faz muito gol. E é vice-artilheiro. E é vice-artilheiro só atrás do Messi, né? Isso. Acho que provavelmente não vai alcançar o Messi, mas mesmo assim é um time de respeito. Mais pra frente, né? Porque a zaga ali do Bayern sempre é meio improviso, né? Às vezes é o Felipe Lahm, o Luiz Gustavo, né? Não são zagueiros de ofício que jogam ali, mas acho que é um time, em geral, mais time que o Real, tirando, lógico, o Cristiano Ronaldo, que faz muita diferença. Assim como o Barcelona sem o Messi, talvez não seja um time tão espetacular como é. Eu acho que sem o Messi ele passa a ser um time menos brilhante. Mas acho que ainda tem o Xavi. O Xavi é a chave, do time ali. Não será o Daniel Alves, que para mim é um jogador que, quando tá fora do Barcelona, é extremamente mediano, né? O Daniel Alves jogava muito no Sevilha, né? Mas no Barcelona aproveita o sucesso do time, né? Nunca foi, acho que o grande astro. Por isso que na seleção, acho que às vezes se espera muito dele. Rodrigo, deixa eu só fazer um esclarecimento. A tabela que eu citei aqui do site do UOL é o seguinte: a dívida do Botafogo, que é o mais endividado do clube brasileiro, é o acumulado nos últimos 5 anos. Então é uma dívida que chega em 2011 a 563 milhões de reais. No ano de 2010 era uma dívida de 378 milhões. Então houve um acréscimo aí nesse último ano, de 2010 para 2011, né? Um acréscimo de praticamente 160 milhões de dívida. Então é o acumulado em 5 anos o que os clubes têm. O Botafogo é o campeoníssimo, então, de fato, 563 milhões de reais o Botafogo deve em 2011. Nos últimos 5 anos foi um aumento de 164% de dívida. Para complementar aqui esse meu último comentário sobre a final da Champions League, para quem quer saber dos brasileiros, segundo informações apuradas até a sexta-feira, Davi Luiz deve ter condições de atuar pelo Chelsea. Reforço do Bayern, então. Reforço do Bayern. E vale lembrar que o Ramires está suspenso pelo Chelsea e Luiz Gustavo suspenso pelo Bayern de Munique. E o Rafinha também é outro brasileiro que pode entrar aí nessa final no decorrer da partida. Eu continuo aqui, agora eu tenho... É mais um comentário, não é nem pelo lado da vaia, nem do aplauso, a respeito do que o Zeca comentou alguns minutos atrás, sobre essa polêmica do tiratema da Globo com a Fox Sports. A Globo preparou o tiratema para apresentar só 1 hora depois do lance ter acontecido. O Arnaldo comentou na hora, no primeiro contato dele com o lance, o que teve o árbitro, né? Sempre a primeira impressão é que o árbitro vai marcar. Ele validaria o gol, assim como o Simon da Fox Sports, que também disse que o gol seria legal. Aí bateu aquela dúvida, né? Por que a Globo demorou tanto para soltar esse tiratema? Queria saber a opinião aqui dos meus amigos da mesa. A Globo sempre demora para soltar um pouco esse tiratema, né? Não é uma coisa imediata, assim, acontece um lance no começo do primeiro tempo, solta só no intervalo, mas realmente é meio estranho ver essa demora. Mas, assim, eu acho que não foi exatamente uma manipulação da Globo, porque eu acho que nem precisaria exatamente disso, porque que seja 1, 2 centímetros não vai acabar justificando nada, porque esses lances de 1, 2 centímetros eu acho que não tem nem que culpar o árbitro, seja pelo acerto ou erro.
Ainda mais porque o árbitro, ele via o jogador, né, do Vasco na frente e do Corinthians lá atrás. Então, dependendo do ângulo dele, tava. Mas era um lance que, se a arbitragem quisesse validar o gol, não haveria problema nenhum, não haveria polêmica. Como, por exemplo, houve polêmica no jogo do Atlético Paranaense e Palmeiras, no primeiro gol do Atlético. Tava um impedimento. Segundo gol? Segundo. Era um impedimento claro, quer dizer, não havia dúvidas ali. E o posicionamento do Bandeirinha estava de frente com o lance, era muito claro para ele. E, na verdade, mesmo o tirateima mostra que é uma chuteira que está impedida, quer dizer, é algo aí de 25, 30 centímetros. A olho nu é praticamente impossível alguém definir se é impedimento ou não. O que eu tinha comentado há pouco é que nas redes sociais há imagens que mostram o tirateima da Fox e da Globo com linhas paralelas que marcam o tirateima, muito engraçadas, porque as linhas elas não fazem um desenho geométrico paralelo, né? E aí eu acho que os corintianos dizem que são os antes. É interessante essa expressão antes, porque é muito usada em Portugal pelos benfiquistas, que falam que os antes são os anti-Benfica, porque o Benfica é o maior clube de Portugal, né? Fábio Fleury, por exemplo, é um anti-Benfica. E aqui no Brasil, os corintianos assumiram agora a expressão antes, né, que são todos os outros que torcem contra o Corinthians. Mas os antes estavam dizendo que agora, além do apito amigo, o Corinthians tem o tirateima amigo, porque o lance de fato é polêmico. E eu acho que o árbitro, veja, a questão do tirateima depende do momento, do milionésimo de segundo em que o operador de imagem vai fazer o congelamento do equipamento e ter a imagem ali congelada. Então, se ele demorar um milionésimo, ele pode colocar o jogador no impedimento ou pode tirar do impedimento. Então, continua sendo, vejam, o aparato eletrônico continua sendo dependente do ser humano para a definição do lance, né? A gente sabe, a gente pode brincar de fazer isso em casa com um tirateima ali, uma imagem em câmera lenta. A gente pode colocar o jogador no impedimento ou tirar, dependendo do momento que a gente congela. E todas serão imagens legítimas. Diga, Fabiane, você que é corintiana, o que você tem a dizer? Não, eu acho que foi até engraçado, porque o tirateima, o objetivo é acabar com uma polêmica e acabou gerando várias outras, né? Exatamente. Então, foi bem necessário, foi bem engraçado ver nas redes sociais praticamente desenhos geométricos, realmente. Eu acredito que estava impedido, como corintiana, eu acredito na versão da Globo. Era curioso a posição do Bandeira em relação à linha, né, nessas duas linhas de impedimento, porque o que veiculou nas redes sociais, o Bandeirinha na linha da Globo, ele estava à direita, né, assim, da linha, tipo, mais próximo do escanteio, e na linha da Fox, na suposta linha da Fox, ele estava do outro lado ali, na esquerda, né? A linha estava mais próxima do escanteio. Então, tipo, foi uma diferença brutal nessas duas linhas. Tem algum problema ali, né? Para não dizer as duas. E eu tenho aqui um último comentário a fazer, que tá mais pro lado da vaia. Eu vi no último dia 17, agora de maio, o blog do André Barcinski. Ele fez críticas pesadas à realização da Copa do Mundo, e ele começa a crítica dele perguntando: um Maracanã vale 1.300 escolas? Ele fez a comparação baseada nos dados que ele tem acompanhado aí na mídia, fazendo a comparação com o governo de Santa Catarina, que anunciou a construção de 9 escolas com custo de 6 milhões e 500 mil reais cada uma, que atenderiam 520 alunos, e fazendo a conta, dariam 670 mil alunos na escola, com esse valor que o Maracanã vai ser reformado. Ele também comenta que esses números hoje em dia já não estão assustando mais ninguém, que a realização da Copa do Mundo chegou num ponto tão absurdo que muitas pessoas deixaram de criticar, porque está ficando uma situação com números tão altos que o pessoal já perdeu a noção de quanto vale esse dinheiro. Então eu achei uma crítica pesada, mas justa do André, que também comenta sobre o Itaquerão, que valeriam 38 hospitais. Que o estádio do Corinthians, o orçamento dele está em 890 milhões,
daria, como teve um hospital recentemente construído a 23 milhões, a conta daria 38 hospitais. Mas eu acho também um argumento às vezes um pouco sofismático, porque se não fosse a Copa, não haveria investimento em hospitais, em escolas, em ensinamento básico no Brasil. Então a Copa acaba, de certa forma, capitalizando investimentos da iniciativa privada, dos bancos públicos e do governo federal, governo estadual, municipal, etc., em função da Copa, porque tem visibilidade. Eu acho que é um pouco ingenuidade achar que sem Copa esses recursos estariam sendo canalizados para essas obras. O que eu acho que deveria acontecer de fato, né? Mas no Brasil a gente sabe que isso não dá voto e certamente não seriam utilizados esses recursos para essas obras emergenciais. É complicado você criticar os investimentos em Copa, em Olimpíadas, pelo lado que o Zeca falou, e também porque a crítica não deveria ser em cima de só eventos esportivos que, por favorecerem algum clube, alguma cidade, acabam sendo mais criticados, mas existem desvios de dinheiro público que são muito mais evidentes e acabam passando muito mais despercebidos no nosso dia a dia, né? Casos de corrupção, coisas tão horríveis, né? Que a gente vê na TV e acabam não tendo as críticas que deveriam ter, como fazem críticas a esses eventos esportivos. Corrupção e desvio de verbas públicas acontece em qualquer época, independentemente de haver Copa ou haver Olimpíada, em qualquer lugar do país, né? Então não é a Copa o mal do Brasil, não é a Olimpíada que é o mal do Brasil. E você, Sérgio, qual a sua vaia e o seu aplauso aqui hoje? Bem, Luiz, na verdade eu não teria assim, uma vaia ou aplauso, eu queria fazer apenas um comentário acerca do atletismo, um breve comentário para falar do GP de atletismo que aconteceu em São Paulo. Eu, por um acaso, estava ali zapeando no Sport TV, fiquei muito impressionado com a prova, com o salto da Maureen Maggi, né? Ela se emocionou, no seu terceiro salto ela alcançou a marca de 6,85, foi a terceira melhor marca do ano, ela está num bom momento. Ela já estava há um bom tempo sem disputar nenhuma prova oficial. O treinador acha que ela está num crescimento e que durante as Olimpíadas ela vai atingir o máximo do seu rendimento. Então a gente tem uma boa possibilidade de mais uma medalha olímpica com a Maureen Maggi. Uma outra prova também que foi muito interessante, que eu fiquei impressionado, foi com o revezamento 4x400 feminino. As meninas conquistaram a medalha de ouro e fizeram uma marca próxima de 3,32, se não me engano. Eu fiquei positivamente impressionado com essas duas participações do Brasil no GP. Do atletismo feminino, né, Sérgio? Sim. A Keila Costa, que é outra saltadora, salto em distância, ela não conseguiu o índice olímpico ainda, mas ela vai ter mais uma chance agora no GP Brasil do Rio de Janeiro. Vai tentar saltar. Ela tem o índice B, na verdade. Ela precisa fazer um bom salto, agora fazer uma boa prova para conseguir o índice olímpico. É para a gente ter mais uma representante aí em Londres. Coisa que eu ia comentar também, Zeca, é sobre no playoff do basquete da NBB, os árbitros estão usando microfone e as transmissões de TV têm sido muito didáticas, né, pra gente que, pelo menos para mim, que não acompanhava tanto basquete e tinha curiosidade para saber o que os árbitros marcavam, né, com todo aquele gestual, né, eu tenho aproveitado bastante nesse sentido. Você acha que esse tipo de atitude para a mídia, né, de colocar microfone na arbitragem, seria interessante fazer isso no futebol? Você acha que isso dá pé? Olha, eu confesso que não assisti a essas transmissões, não sei o que está sendo divulgado e o que os árbitros estão comunicando com o microfone. Agora, o ex-árbitro José Roberto Reit, numa partida no Maracanã, ele usou o microfone por baixo da roupa, sem que os jogadores soubessem que ele estava usando o microfone. E ele quis mostrar aquilo que acontece numa partida de futebol. Os xingamentos, as ofensas, as conversas entre jogadores e arbitragem. E na verdade, eu me lembro, foi uma matéria polêmica à época, tanto que isso ficou proibido de ser repetida, essa experiência ficou proibida de ser repetida. Mas o que eu vi naquela época é que o Zé Roberto Reit era muito mais ofensivo do que os jogadores dentro de campo. Ele era muito arrogante, né? A imagem do Reit sempre foi um árbitro arrogante em campo. E foi uma experiência não muito positiva para a arbitragem, porque mostrou, na verdade, a figura do árbitro como aquele ser onipotente, inatingível, intocável, que podia tudo e mandava em tudo, né? Mas, mais uma vez, não sei como é que está sendo feito isso na NBB, não sei se há uma edição,
se tudo o que é falado vai ao ar. Você sabe, Luiz, alguma coisa a respeito? O que mais mostram mesmo é a marcação de falta, essas coisas. Tipo, tá. 31, segurou, então é mais ou menos como acontece no futebol americano, que o microfone é aberto pro árbitro quando ele vai comunicar uma decisão. Comunicar para a mesa. Para a mesa, para a plateia e para os jogadores. Ou conversar com os jogadores. Exatamente. Uhum. Então eu acho que essa medida, de fato, é o que você falou, ela é didática. É didática para quem está no ginásio, para quem está vendo o jogo na televisão, porque a gente sabe, então, o que o árbitro está marcando. Apesar de que as boas transmissões de basquete fazem isso também. Né? Locutores e comentaristas traduzem para o público o que está acontecendo. Quem perde nesse caso, quando não havia o microfone, era o público do ginásio. Que às vezes o público está lá e não sabe o que significou a marcação do árbitro. E você, Fabiane, quais são os seus destaques de hoje? Bom, primeiramente eu queria aplaudir, que acho que não tem como aplaudir o Larry, convocado para a seleção, finalmente. E aplaudir também com um pouco de atraso, mas fazendo referência ao ex-patrocinador master do basquete, aí tá bom, que deixou o time, mas deixou de forma muito bonita, buscando novos patrocinadores para o basquete, já deixou nas mãos da Nelson Pascoaloto, já passou o bastão e acabou investindo num time muito competitivo e que está colocando a cidade bastante em evidência, né, no basquete nacional, e que acabou permitindo também que um atleta da qualidade do Larry se destacasse e pudesse estar defendendo uma seleção brasileira. Então eu acho que é um aplauso bem merecido e que acabou não dando tempo de fazer semana passada. E uma dica para o fim de semana, que é um aplauso e também uma dica, que é o torneio internacional de tênis que vai acontecer aqui em Bauru. É um torneio da série Future, que é da Federação Internacional. Vale ponto para o ranking. Para quem gosta, vai acontecer no BTC, nos dias 19 e 20. É o qualifying para definir as últimas vagas para a chave principal, que vai começar na segunda-feira, dia 21. E essa primeira etapa vai acontecer em Bauru. Então, quem quiser conferir, é um torneio internacional com presença de americanos, de um sueco. E vale a pena para quem gosta de tênis, é um evento diferente aqui na cidade. Luiz, antes que você dê o seu aplauso, a produção manda aqui uma mensagem. Veja o tirateima na notícia do UOL. E, na verdade, acho que só pode ter sido o Fábio Fleury que mandou a gente ver isso daqui, porque é uma matéria dizendo que o tirateima acertou. Né? Ele quer mais uma vez comprovar que o Corinthians não foi beneficiado pela arbitragem. A matéria do UOL diz o seguinte: a gente está fazendo o programa, gravando na sexta-feira à tarde. É uma matéria publicada no dia 18, sexta-feira, às 13h33. Globo Esporte Rio faz defesa do Super Tirateima e mostra como o sistema é infalível. Né? Fábio, desculpa, mas a matéria aqui é tão risível, né, porque a Globo está justificando por que troca a imagem do jogo colocando uma animação de bonecos, que parece um jogo de pebolim. Né? Pebolim, ou... como é que é pebolim lá no Rio de Janeiro? Totó. Então é um jogo de totó, pebolim, matraquilhos em Portugal. Parece um jogo de matraquilhos isso daqui. E mais uma vez, aquilo que a gente comentou, depende tudo da pessoa, do ser humano que está operando a máquina. Ele pode fazer o congelamento no milionésimo segundo anterior e mostrar que o lance era válido. Né? E o que eu acho interessante é a experiência de dois árbitros renomados, o Simon e o Arnaldo César Coelho, Carlos Gênio Simon, comentando pela Fox, o Arnaldo César Coelho comentando pela Globo. Os dois disseram que o lance foi legal, a olho nu. Né? Pela experiência deles, eles disseram que o gol foi legal. E aí o tirateima amigo vem comprovar que Alexandre estava impedido. E essa é uma discussão para a próxima semana. E, aliás, você vai falar do Campeonato Nacional, Luiz? Podemos falar. Não, é só um registro. Assim como a Fabiane disse, o torneio de tênis aqui no BTC em Bauru, não nos esqueçamos que neste final de semana começa a Série A do Campeonato Brasileiro. E na próxima semana nós faremos então os nossos prognósticos. Eu não gosto de fazer prognósticos, mas fica divertido, até porque no ano passado todo mundo errou.
Só o Fleury acertou que o Corinthians seria campeão e a gente achou aquilo completamente impensável à época. Mas enfim, na próxima semana esperemos a definição da Libertadores, porque há 3 times brasileiros disputando, aliás, 4 times brasileiros, né? Vasco, Corinthians, Santos e Fluminense. Esperamos a rodada do próximo meio de semana e no programa do próximo sábado a gente mostra aqui os nossos palpites sempre completamente disparatados. Diga, Rodrigo. Vale lembrar que meu comentário, meu palpite do ano passado não foi tão bom assim. Talvez até um pouco por isso que o Zeca esteja lembrando. Não, nem lembrei. Agora que eu tô lembrando. Você falou que o Atlético Mineiro seria campeão. Mineiro. Ah, entendi. Mas daí também é demais, né? Eu fui ousado nesse meu comentário. Bom, e quem não está aqui na mesa hoje, mas vai participar, é a Piri, a Andressa Borzillo. Mas ela deixou sua participação gravada pra gente. Vamos ouvir. Olá, amigos da mesa do Observatório do Esporte. Olá, ouvintes da Rádio Nesp FM. A minha vai e meu aplauso estarão restritos a questões da Fórmula 1. No último final de semana tivemos o Grande Prêmio da Espanha, em Barcelona. E a minha vai e aplauso está um pouco em cima do que tudo que aconteceu e outras coisas relacionadas à Fórmula 1. Primeiro eu vou aplaudir, porque esta é a 5ª corrida que temos um 5º piloto no primeiro lugar e com uma 5ª equipe. Então, assim, há muito tempo a Fórmula 1 não vi um feito como esse. Para quem acompanha o automobilismo ou quem tinha parado de acompanhar, eu acho que é uma boa voltar a acordar cedo nos domingos ou nas madrugadas, algumas vezes, porque este equilíbrio é muito interessante para a competição. A gente viveu aí tempos, Michael Schumacher liderando tudo, depois tivemos 2 anos agora recentes de RBR, e aí agora temos esse equilíbrio que para mim é interessantíssimo, com a volta da Lotus entre essas 5 equipes. Então, elementos não faltam para que quem goste de automobilismo, ou quem nem goste tanto, mas que se interessa ou procure informações, estamos numa época de vacas gordas, vamos dizer assim. Eu queria elogiar, aplaudir, né, o piloto da Williams, o vencedor do Grande Prêmio de Barcelona, Pastor Maldonado, já citado inclusive por Luiz Moraes, aqui nesse mesmo Observatório do Esporte. Maldonado surpreendeu os críticos, surpreendeu os próprios pilotos, mas demonstrou que todo o dinheiro da estatal venezuelana não faria sentido se ele não pilotasse bem. Então há muita crítica, né, em cima desse financiamento, críticas ao próprio governo Hugo Chávez por patrocinar o piloto da Williams. Eu cheguei a pesquisar dados, aproximadamente 113 milhões de reais é o que o Hugo Chávez investe no Pastor Maldonado com a estatal petrolífera. Mas independentemente disso, por mais dinheiro que se tenha, acho que na Fórmula 1 o cara precisa pilotar, né? Acho que é ali dentro da pista que ele vai conseguir provar, e ele provou isso nessa última corrida. Foi uma excelente corrida, então vai o meu aplauso aí pro venezuelano. E essas questões políticas que correm por fora, será natural sempre que façam comentários, e até porque há uma oposição muito forte ao governo do Hugo Chávez, e então isso vai ser sempre destaque quando o pastor ganhar ou quando aparecer na mídia. E é outra coisa, a Fórmula 1 hoje ela é dependente, né, da questão financeira, então não é só o Pastor Maldonado que recebe essa grana toda, mas é claro que a discussão é porque vem de uma empresa estatal. Meu outro aplauso, tá tudo dentro da Fórmula 1, segue para Lotus e até mesmo para Kimi Raikkonen. É engraçado que eu faço até uma comparação, porque o que a Lotus tem de emoção no sentido de mexer com as pessoas, né? É uma equipe que tem uma memória muito interessante, cativante. Acho que toda essa energia que a Lotus tem se contrasta com a frieza do seu principal piloto. Mas acho que essa liga aí, essa troca de frieza, desse calor e desse frio, tem rendido bons resultados para a equipe. E é mais um aplauso e espero que ela continue bem. É um carro muito estável e isso é muito importante, né? Durante as corridas. Então o Raikkonen está de parabéns, sou da equipe. Enfim, mais uma candidata aí. Não descarto a capacidade da Lotus de chegar no alto, vamos dizer assim.
E a minha vaia vai a praticamente a concorrente que tem mais chances até, ali concorrendo com a RBR, que ainda a gente não sabe o que pode acontecer, esse ano tá tão confuso. Mas para mim a McLaren começou a temporada muito bem, até como favorita. Só que eu sinto que a McLaren vem perdendo para ela mesma. Então é o grande erro da McLaren. E o que aconteceu no último final de semana é a prova disso. Você tem ali o piloto fazendo o melhor tempo, e não era a primeira vez. Um piloto muito bom, que é o Hamilton. E você tem um erro de cálculo, um erro técnico besta, um erro infantil até, que foi a questão da falta de combustível. Após o Hamilton fazer o primeiro tempo classificatório para a prova, a equipe pede para ele parar o carro, pede para ele não levar o carro para os boxes. Isso é proibido, porque ele teria que voltar para o box. Acabou o treino, ele teria que trazer o carro de volta para o box, e ao chegar no box ele teria que comprovar no mínimo 1 litro de combustível. E como pelos cálculos da equipe isso não aconteceria, pediram para ele parar antes. Só que com isso ele foi punido e não largou em primeiro, largou no fim da fila, e compromete o trabalho da equipe, compromete várias coisas, mas não pela capacidade. É isso que é o pior, é a equipe que tem mais capacidade hoje, só que tem perdido pontos assim, infantis. Então essa é a minha vaia. E eu queria aproveitar a minha participação, como promessa é dívida, eu queria mandar um abraço para os meus amigos do teatro lá do Lar Santa Luzia. Um abraço pro Rafa, pro Cris, pro Ricardo, pra Josi, pra Marisa, pro Osvaldo, que estão sempre ligados na Rádio Nesp e acompanham também o Observatório do Esporte. É isso aí, amigos, esta é a minha participação da semana. Um ótimo fim de semana esportivo a todos. Até mais. Muito obrigado, Piri. E, aliás, só ressaltar aí o que a Andressa falou, né? Sobre o Massa. Eu acho que o Bruno Senna também teve aí um pequeno problema, né? Vendo o companheiro Maldonado vencendo a corrida com um carro competitivo da Williams nessa corrida de Barcelona. E que o curioso é que Barcelona geralmente mostra o real desempenho dos carros. Mas como as corridas estão tão malucas que não dá para saber se foi o real desempenho, porque a Ferrari ficou em segundo, a Lotus talvez seja o real desempenho ali, andando em terceiro, em quarto. Então é curioso isso aí, que Barcelona geralmente mostra um panorama geral e talvez dessa vez não foi bem assim. Você que acompanha o Observatório pode enviar um e-mail para a produção do programa. Anote aí, observatoriodoesporte@faac.nesp.br. Escreva para nós. O e-mail é observatoriodoesporte@faac.nesp.br. E agora o Gabriel Cortez vai falar sobre a convocação da Seleção Brasileira de Basquete Masculino para os Jogos Olímpicos. Ouça o boletim sobre o assunto, que também conta com a participação de Larry Taylor. Olá, amigos do Observatório do Esporte. Nesta quinta-feira, o técnico da Seleção Masculina de Basquete anunciou a lista de jogadores para as Olimpíadas de Londres. A convocação do espanhol Rubem Manhano deixou polêmicas e vaidades de lado e deve ser elogiada. A presença do armador Leandrinho e do pivô Nenê prova que Manhano adotou a qualidade como principal critério de escolha dos nomes. A convocação das principais estrelas da NBA foi acertada pelo lastro que elas dão ao selecionado brasileiro. O treinador decidiu convocar os 2 jogadores mesmo após os pedidos de dispensa pouco antes do pré-olímpico de 2011, disputado em Mar del Plata. A crise começou cerca de 2 meses antes do pré-olímpico, quando Nenê, do Washington Wizards, solicitou dispensa da seleção por conta de problemas pessoais e contratuais. Pouco tempo depois, e apenas 30 minutos antes da hora marcada para a apresentação, Leandrinho, do Indiana Pacers, também pediu para não atuar, alegando questões pessoais. Além dos medalhões, Manhano convocou o ala pivô Anderson Varejão, do Cleveland Cavaliers, que também não atuou no torneio que garantiu vaga ao Brasil nos Jogos Olímpicos após 16 anos por conta de uma lesão. Outro nome da NBA confirmado na lista é Thiago Splitter, ala pivô do San Antonio Spurs. Uma grata surpresa para a cidade de Bauru na lista de Manhano é o pivô Rafael Hetzheimer. O atleta, que atua no CAI Zaragoza da Espanha e tem família na cidade, foi um dos destaques da seleção durante o pré-olímpico, mas deve ficar de fora da lista final de 11 atletas. Quem também foi confirmado pelo técnico para a Olimpíada é o armador norte-americano Larry Taylor, de Bauru, que conseguiu sua naturalização neste ano. Eu conversei agora há pouco com Larry Taylor por telefone. Confira o que ele disse para o Observatório do Esporte.
fiquei muito feliz na hora que Maiano começa conversando, minha coração começa batendo muito forte, estava muito ansioso para saber se ele ia falar meu nome mesmo, e que meu nome foi o segundo nome que ele falou, e nossa, fiquei muito feliz. E você espera ser titular do time? Eu nem estou pensando em ser titular em reserva, estou pensando em entrar no time e fazer qualquer coisa que eu possa para ajudar o time a ganhar. Certo, Larry. Na convocação nós tivemos você como um representante americano, agora naturalizado brasileiro, e nós tivemos também convocação de jogadores brasileiros que atuam nos Estados Unidos. Como vai ser essa relação sua com os brasileiros que atuam nos Estados Unidos, na NBA? Eu acho que a gente fez o caminho de contrário, eu saí dos Estados Unidos para jogar no Brasil, e eles saíram do Brasil para jogar nos Estados Unidos, mas acho que eles é um jogador de NBA, ele tinha muito mais experiência, ele está jogando um nível como o melhor jogador do mundo, mas que a gente vai ser um bom time e a gente vai trabalhar bem junto. Vai dar certo a mistura? Sim, acho que vai dar certo. A lista completa de convocados para a Olimpíada de Londres ficou assim: armadores, Marcelinho Huertas, Larry Taylor e Raulzinho. Alas, Leandrinho, Marcelinho Machado, Marquinhos e Alex. Alas pivô, Anderson Varejão e Guilherme Giovannone. Pivôs, Thiago Splitter, Nenê, Rafael Hetzheimer e Caio Torres. No próximo dia 10 de junho, os atletas se apresentam em São Paulo, onde iniciam a preparação para a disputa na capital inglesa que ocorre entre 27 de julho e 12 de agosto. Gabriel Cortes para o Observatório do Esporte. E aí, Luiz, você concorda com a convocação do Maiano? Concordo em partes. Eu acho que na posição ali de ala pivô tá faltando um nome mais forte, porque tem dois convocados, o Guilherme Giovannone, que é um bom ala pivô, mas aqui no Brasil, porque não tem estatura, né, para competir com outros alas pivôs de Argentina mesmo, sofria para marcar o Escola, era complicado para ele. E o Anderson Varejão, na posição 4, eu acho ele fraco ofensivamente. Na posição 5 ele rende melhor no ataque, mas na defesa ele vai anular o cara que ele for marcar. Mas no ataque, na posição 4, ele vai sofrer um pouquinho mais. Ele não é muito bom de arremesso ali de média, longa distância. Então fica um pouco comprometido, ainda mais se tiver um Nenê, um Thiago Splitter ali no garrafão. Vai ser complicado colocar os dois ali. Mas eu acho que faltou um nome tipo o Augusto Lima, que ele levou pro pré-olímpico. Ou, por que não, o Douglas Nunes, aqui do Bauru, que é um bom 4, acredito eu. Ou até mesmo o Murilo, que faz a posição 5 no São José. Mas aí na seleção ele tá jogando. Tá jogando. Aliás, essa NBB, ele ficou machucado na NBB passada, nessa agora ele se preparou bem e tá sendo um bom nome aí pra essa NBB. Se não me engano tá no Sul-Americano, mas provavelmente não deve ir mesmo pré-olímpico. E o Zeca, eu acho que tem uma certa corneta aí na questão do hino nacional, é isso? Que interessante. Eu acho que a gente devia fazer um curso intensivo de português pro Larry, porque vai ser muito engraçado o atleta disputar a Olimpíada pelo Brasil com esse porto-inglês aí, ou sei lá, um inglês mais do que português, que fica engraçado de ouvir. E aí é interessante perceber como é que o público brasileiro vai reagir a isso, né? Porque poucas vezes atletas estrangeiros disputaram torneios pelo Brasil não sabendo falar português. A gente já citou na semana passada o Fernando Meligeni, que não é brasileiro, é argentino. Ele fala um português que a gente nem percebe um sotaque do espanhol, né? Mas enfim, não é uma corneta, é só uma curiosidade. E eu quero ver se ele vai saber cantar o hino. O nosso hino é muito longo, muito mais do que o hino americano. Aliás, uma curiosidade vai ser se o Brasil enfrentar os Estados Unidos, né? Porque o Larry era um jogador de time terceiro escalão nos Estados Unidos. E hoje pode jogar contra os Estados Unidos e jogar bem contra os Estados Unidos. É que aí eu acho que contra os Estados Unidos a questão da estatura pesa muito, né? E o Larry não é um jogador alto para os padrões norte-americanos, né? Então eu não sei se ele vai brilhar tanto assim. Apesar de que ele é muito ágil, muito habilidoso, é um baixinho que... Eu gosto dos baixinhos, né? Como eu sou baixinho, eu gosto dos baixinhos do basquete.
E agora o Observatório do Esporte vai tratar de um assunto que gerou polêmica. A edição de maio da revista VIP traz uma reportagem que revela os times de jornalistas e comentaristas que trabalham com futebol na TV brasileira. O Corinthians é o clube mais popular entre os profissionais da imprensa citados pela VIP. Logo depois vem o São Paulo e Flamengo, que tem 9 torcedores cada. A publicação também falou de ex-árbitros, citando Arnaldo César Coelho como torcedor do Flamengo e José Roberto Wright do Fluminense. A Ponte Preta, time do coração de Luciano do Vale, e o América, do Rio de Janeiro, predileto de Alex Escobar e José Trajano, estão entre as agremiações menos populares da lista. A veiculação da matéria causou reações na mídia esportiva. Em seu perfil no Twitter, Antero Greco, da ESPN Brasil, comentou que se tratava de uma reportagem ridícula e preconceituosa e classificou a pauta como velha e fraca. Em outra mensagem, Antero ressaltou que os profissionais de imprensa devem ser avaliados pelo trabalho e questionou por que não publicam qual partido político de um repórter que cobre política. Mauro César Pereira, comentarista dos canais ESPN e da rádio Estadão ESPN, também comentou a matéria da VIP na rede social. De acordo com ele, a quantidade de maus profissionais que circulam por aí é argumento forte o bastante para que jornalistas sérios não falem a respeito de seus times. O repórter Fernando Martins conversou com o também comentarista da ESPN Brasil, Paulo Calçade, que segue a linha de seus colegas e dá sua opinião sobre a reportagem. Uma bobagem. O dia que eu encontrar para quem o pessoal da Veja vota, eu acredito nessa lista. É uma informação falsa? Para mim, sim. Tem muita coisa errada ali. Agora, muitos não falam por questão de segurança. Imagina alguém que vai ao estádio e amanhã leva um soco na cara porque acha que... Quem vai ao estádio sabe bem porque não divulga. Então, eu acho sim, uma coisa infantil, de baixo nível, né, da revista. E você não revela seu time de coração por questão de segurança, então? Né? Por tudo, E eles fizeram... Se a pessoa não revela e eles fazem isso, amanhã, se alguém for ofendido ou agredido no estádio, deve acionar a revista. Então, na sua opinião, atualmente é mais conveniente que os profissionais dessa área não revelem o time de coração? Não. Acho que cada um lida do jeito que quiser. Sim, eu não quero que as pessoas olhem para mim e olhem para mim e vão falar, esse cara torce para tal time, torce pelo outro, que isso não faz a menor diferença, no meu caso. Para alguns jornalistas que são personagens, talvez aquilo faça parte do dia a dia dele. Para mim não, eu não estou preocupado com o time, estou preocupado com o meu trabalho. Quando acaba um jogo, minha preocupação é comentar bem e escrever minha coluna, não com o resultado dele. Então, de bobagem. Outro profissional da imprensa esportiva que não revela seu clube é o narrador da Sport TV, J. Júnior. Ele explicou os motivos para o repórter Gabriel Cortez. A gente nos estádios aí é um alvo predileto dos desmiolados. Tem gente que não entende, que acha que você é inimigo, que você persegue, infelizmente, né? Eu já vi tanta coisa em estádio aí de jornalista sofrendo por causa disso que eu prefiro não revelar, viu? A maioria dos torcedores acabam entendendo que cada um tem uma predileção e tal, mas dependendo da situação, do jogo, do time, de resultado, eles complicam pra gente, viu? Então você não revela sua preferência clubística por uma questão de segurança? De segurança mesmo, exatamente. Existem também jornalistas que revelam sua preferência clubística. O repórter Rodrigo Pessoa entrevistou Juca Kfouri, corintiano assumido que comentou a atitude da revista VIP de revelar os times dos jornalistas. Respeito às pessoas que não querem ter o seu time revelado por uma razão muito simples. Eu, quando revelei o time para o qual torcia, 40 anos atrás, quando comecei na imprensa, não existia nem sombra da violência que existe hoje. E para quem vai 2, 3 vezes por semana aos estádios trabalhar, transmitir jogos e tudo, infelizmente, hoje em dia, o fato de os torcedores saberem qual é o time, os coloca em risco. Os coloca em risco, seja por causa dos torcedores adversários do time do profissional, seja até por causa dos torcedores do time do profissional, que não aceitam que ele critique o time para o qual torce, que é o que todo profissional com P maiúsculo faz. Então, eu acho que é uma leviandade você publicar o time dos jornalistas sem autorização deles. Eu acho que não faz o menor sentido. E com você atrapalha em alguma coisa? Veja, eu sempre digo que eu acho que mais ajudou do que atrapalhou, porque como eu defendo a transparência,
e não posso me queixar, né, do que eu alcancei ou alcanço na minha profissão. Então não me arrependo de ter declarado o meu time, mas já passei por maus bocados por causa disso. E aí, meu caro Zeca Marques, se você fosse jornalista esportivo, revelaria seu time do coração? Bom, mesmo sem ser jornalista, todo mundo sabe que eu torço a Portuguesa, é a minha doença, é a minha paixão. E aqui no programa, no primeiro programa de estreia, em maio de 2010, na apresentação, todos nós dissemos para que time torcíamos. O Sérgio Bruno Trivelato, por exemplo, falou, eu sou Flamengo. E foi a apresentação dele. O Joaquim Fury matou a questão de uma maneira exemplar. Não há problema em dizer para que time um jornalista torce, desde que esse jornalista seja consultado e autorize essa divulgação. Porque o que a revista VIP fez é uma coisa muito grave, que pode colocar em risco a integridade física desses profissionais quando forem atuar em estádios, em jogos escaldantes, e as torcidas dos clubes locais acharem que tem o direito de agredir esse profissional porque ele revelou ou teve revelado a sua paixão clubística para uma revista da Editora Abril, né? Então acho que não há problema em ninguém declarar a sua preferência. Eu acho que o problema é quando isso é feito à revelia, porque envolve uma questão irracional ao torcedor, né? É a mesma coisa que foi dita pelo Calçade, né? Não se pede para a Veja declarar a preferência política dos seus jornalistas. Isso também é outra questão complicada. Mas no futebol, especificamente, envolve a irracionalidade das torcidas organizadas e não organizadas. A ponto, por exemplo, de Galvão Bueno, que todo mundo sabia que era flamenguista, né? A revista, na verdade, não trouxe grandes novidades. Mas o Galvão Bueno já sofreu represálias no Parque Antártica, no jogo Palmeiras e Flamengo, e ele foi ameaçado seriamente e teve riscos de sua integridade física, simplesmente porque os palmeirenses sabiam, descobriram, perceberam que ele era um admirador do Clube de Regatas do Flamengo. E caro Luiz, queria fazer aqui um agradecimento especial, um registro à nossa solete equipe de produção, Rodrigo Pessoa, o Fernando Martins e o Gabriel Cortes, que fizeram essa bela entrevista com belos depoimentos, né? E para não dizer que eu não agradeço o Fábio Fleury, ele trouxe uma revista de Portugal, que é a revista Notícias TV. Essa revista é um encarte do jornal Diário de Notícias, que é um dos principais jornais de Portugal. E a revista do mês de abril, do dia 13 a 19 de abril, é uma revista semanal, traz uma matéria cujo título é Ter Clube é Crime. E a matéria diz respeito a um episódio até um pouco caricato do jornalista João Goberni, que numa transmissão da RTP vibrou com o soco no ar quando o Benfica marcou um gol contra o Braga no Campeonato Português. Eu teria feito o mesmo, porque o gol foi do Bruno César, corintiano Bruno César, que fez um gol aos 46 do segundo tempo e o Benfica venceu por 2-1 o Braga e se manteve, à época, na disputa do título. Mas enfim, a questão foi tão complicada em Portugal que o jornalista pediu demissão e a matéria mostra depoimentos de vários profissionais de imprensa, todos eles repudiando essa manifestação pública de um jornalista com relação à sua paixão clubística. Todos dizem aqui, por exemplo, que a paixão fica para ser manifestada em ambientes privados, na sua casa, com a sua família, com seus amigos, mas não no ambiente público, ainda mais numa emissora pública, que é a RTP, que seria um correspondente da nossa TV Cultura no estado de São Paulo. E você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta nossa página no Facebook. O endereço é www.facebook.com/Observatório do Esporte. Repetindo, o endereço da nossa página é www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o site do nosso programa. O endereço é www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. Repetindo, www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. E agora uma novidade, o Observatório do Esporte está também no YouTube. É só você digitar lá Observatório do Esporte e ouça nossos programas na íntegra. E antes de encerrar o programa de hoje, eu gostaria de registrar aqui a audiência da Márcia Zamarioli, professora de História, ouvinte assídua do Observatório. Valeu, Márcia, obrigado pela audiência, um abraço para você. E
Observatório do Esporte chega ao fim. Locução de Sérgio Magson e Luiz Moraes. Comentários de Zeca Marques e Rodrigo Pessoa. E Fabiane Carrijo. E a participação especial de Andressa Piri Borzillo. Equipe de reportagem Rodrigo Pessoa, Gabriel Cortez, Fernando Martins e Fabiane Carrijo. Direção de Fábio Fleury e produção técnica de Silvestre Oliveira. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. O Observatório é coordenado pelos professores doutores Marcos Américo, Ângelo Sotovia Aranha e José Carlos Marques. Até a próxima semana. Até lá, Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.